Cara, e agora, só trazendo de volta um pouco pro Brasil, uma coisa que a gente sempre fica na dúvida, que a gente vê direto acontecendo julgamentos dos esportes, e a gente não sabe muito bem como isso funciona. Como é que uma demanda, quando é comum, você vai pro Paulista do Rio de Janeiro, a gente sabe mais ou menos como funciona, mas quando tem uma demanda administrativa no esporte, com a CBF, enfim, tribunais, por onde eu começo? Onde que eu trago essa minha demanda? Pra onde essa demanda vai pra ser julgada primeiro? Você quer que eu fale um pouquinho da organização dos tribunais esportivos? Como é que acho funciona? é legal Tá. isso. A primeira coisa, vocês ouvem muito falar de TJD, STJD. A primeira coisa é que normalmente quem não milita no ramo, assim, a primeira coisa que o pessoal desconhece. Não existe um único STJD. Ó, Tá? Já imagino que seja a primeira surpresa de vocês, né? tá vendo? Ó. Não tinha ideia. É. Ou seja, não existe STJD, existem STJDs. Então, como é que é isso? Cada modalidade tem a sua estrutura de tribunal desportivo. Tá? Então, existe STJD do vôlei, STJD do basquete, STJD do futebol, STJD do tênis de mesa, STJD, sei lá, pensa numa modalidade. Polo aquático, do esporte, sei lá o quê. Badminton? Do xadrez, do badminton, enfim, né? Badminton é top. Tênis, né, diversas modalidades. Então, cada modalidade esportiva tem a sua estrutura de tribunal. Então, quando você fala STJD, a gente fica implícito, mas é o STJD do futebol, é o STJD do basquete, do vôlei, etc. Tá? Então, primeira coisa. Então, dentro de cada esporte existe essa estrutura. E dentro de cada esporte, o que acontece? Quando surge um conflito, um jogador escalado irregularmente, ocorre uma agressão em campo, alguém da torcida joga um objeto no gramado, isso é uma infração disciplinar. Esse clube vai ter que ser julgado. Então, como é que funciona isso? O artigo 217 da Constituição Federal, que é o artigo da Constituição que trata das questões desportivas, diz que a competência é exclusiva da Justiça Desportiva para apreciar questões envolvendo disciplina e competições. Então, qualquer questão envolvendo competições e disciplina são questões que não podem ser levadas à Justiça Comum, a princípio, tá? Aí vocês podem perguntar, mas Carlos, então nenhuma questão envolvendo esporte chega na Justiça Comum? Chega. Por exemplo, questões contratuais, questões trabalhistas, direitos televisivos, um conflito entre um clube e um fornecedor de material esportivo. São questões que vão ser discutidas na Justiça Comum, ou na arbitragem, se for o caso. Sim. Se for por eleição contratual, pode ir para arbitragem. Então, várias questões envolvendo esporte podem ser levadas e são de competência da Justiça Comum. Agora, o que não é de competência da Justiça Comum, consequentemente é de competência da JD, da Justiça Desportiva, são essas questões. Competições, regulamento, rebaixamento, escalação irregular, essas questões envolvendo as competições em si, essas questões são de apreciação exclusiva da Justiça Desportiva. Tá? E aí a Constituição diz que a competência para essas questões é da Justiça Desportiva. A Justiça Desportiva ela precisa ser célere, isso é uma característica necessária da Justiça Desportiva. Aí vocês podem falar, professor, mas a Justiça Comum tem que ser célere também, né? Tá na Constituição, não é, de fato. A Justiça Desportiva ela consegue ser célere. Tanto que a Constituição diz que a Justiça Desportiva tem no máximo 60 dias para proferir uma decisão final. Não, mas a gente vê isso na prática. 60 dias corridos para dar uma decisão, não é de primeira instância não, para dar uma decisão já de última instância. Tá? Então, mas por que isso? Por que a justiça desportiva é tudo muito... tudo tem que ser célere, os prazos são dias corridos, não em dias úteis e tal. Por que precisa ser célere? Porque quando você tem uma questão envolvendo uma competição, doping, escalação irregular, enfim, o ideal é que a solução, que a eventual punição a ser aplicada ao clube, ao atleta, seja aplicada ainda na competição corrente. Então, você imagina, um atleta é escalado irregularmente, um objeto é lançado em campo, aí você vai aplicar a punição no campeonato do ano que vem? É uma coisa que perde sentido, vai interferir na dinâmica da competição indevidamente, né? Então, a celeridade é fundamental. A justiça desportiva, de fato, ela é célere, ela consegue, de fato, obedecer esses ditames, ela consegue, de fato, dar uma decisão final em 60 dias. Só que o problema não acabou aí. Então, o que acontece? Justiça comum, questões envolvendo o esporte, mas não ligadas a competições, questões contratuais amplas, justiça comum pode ver. Ou arbitragem. Questões, disciplina e competições, justiça desportiva com prazo máximo de 60 dias para dar uma decisão final. Só que a Constituição complica um pouquinho a coisa, porque ela está preocupada com a questão da inafastabilidade do controle jurisdicional, né? O direito de acesso à justiça que está no artigo 5º e 35 da Constituição. Então, o que ela diz?
questões envolvendo disciplina e competições são de competência da Justiça Desportiva, não podem ser levadas à Justiça Comum, a não ser que depois de esgotadas as instâncias desportivas. Então a Justiça Comum virou recurso. Ou seja, se você tem ali uma questão envolvendo rebaixamento, você entende que o seu clube foi rebaixado indevidamente, você tem que discutir na Justiça Desportiva. Mas depois que sair a decisão final da Justiça Desportiva, em tese você poderia discutir essa questão de Justiça Comum depois. Teoricamente, está resolvido, né? Então, questão contratual ampla, Justiça Comum, questão competições, Justiça Desportiva, depois de acabar todas as instâncias, transitar em julgado, a decisão da desportiva, você poderia ainda discutir na comum. Isso não é um problema? Pois é, mas aí que começa o problema. Por quê? Porque as entidades internacionais não aceitam que questões envolvendo disciplina e competições sejam discutidas na Justiça Comum. Faz sentido. Ou seja, as entidades elas querem que o esporte seja um ciclo fechado, sem interferência estatal. Não é à toa que a FIFA está na Suíça, por exemplo, que é um país de tradição liberal de não intervenção dos negócios. Sim. Então a FIFA, as outras entidades também não aceitam que questões esportivas sejam levadas à Justiça Comum. E aqui no Estatuto da FIFA existe a previsão, isso é replicado nas outras entidades também, de que não aceitam que essas questões sejam levadas à Justiça Comum sob pena de desfiliação do clube que o fizer. Caramba. Ou seja, se algum clube levar uma discussão de rebaixamento, alguma questão dessa para a Justiça Comum, ele vai ser desfiliado. Ele vai sair do sistema FIFA e não vai mais poder participar oficialmente de competições, fazer isso? não vai poder ter acesso a competições internacionais. Eles podem fazer assim, de ofício? Podem, porque no âmbito digamos assim, do ecossistema do esporte, ele é um ecossistema privado. Então, teoricamente, as próprias constituições asseguram a autonomia das entidades para estabelecer esses regulamentos. Então, eles não aceitam, vão desfiliar o clube. Então, muitas vezes, já aconteceu no Brasil de você ter clubes aí levando questões para discutir na Justiça Comum, a FIFA pressionou a CBF, desfilia esse clube aí. E aí, o que aconteceu? No final das contas, teve que ser feito um acordo para o clube poder desistir da ação e resolver o problema. No final das contas, é o que acontece. Ou seja, muita gente pergunta, professor, mas como é que resolve se o clube acessar a Justiça Comum para discutir competições e disciplina? Não tem como resolver, não tem critério, ele vai ser desfiliado. Normalmente, para evitar a desfiliação, ele usa isso como instrumento de pressão para poder negociar e depois desistir da ação. Aconteceu o caso do Gama, por exemplo, alguns anos atrás, no Copa João Avelange e tal. Vocês devem ter acompanhado. Então, é uma estratégia bem arriscada. Pois é. Então, assim, esse já é um primeiro problema, que a nossa Constituição podia ter evitado, né? Ela podia ter evitado. A disciplina de competições dá autonomia para a Justiça Desportiva resolver e aquilo ali, ela tem a palavra final e a Justiça Comum vai apreciar só as outras questões contratuais que não estão diretamente ligadas às competições. Esse próprio raciocínio construído para utilizar a Justiça Comum como instância recursal só atrasaria o problema. Pois é. Tu decide que tem que ser rápido, aí para depois poder entrar... Você imagina um troço se arrastando por ano de Justiça Comum para discutir rebaixamento, para só daqui a 6 edições do campeonato você ter uma decisão final se o time vai ser rebaixado ou não. Volta no tempo e volta lá. Pois aí, fora isso, né, assim, a Justiça Comum, né, quem atua na Justiça Comum, isso não é uma crítica, simplesmente é normal que seja assim, são pessoas que não têm preparo para lidar com questões, com as peculiaridades do esporte. Você imagina um juiz civil que não lida com isso, tá julgando ali contrato, divórcio e tal, de repente chega um caso ali para discutir regulamento FIFA, não sei do que, não é a praia dele. Então, assim, a pessoa não tem de fato um conhecimento aprofundado sobre aquilo, e é normal que não tenha, a formação, a atuação dele não é naquilo. Exatamente. Então, a questão da especialização também é um argumento importante para que você deixasse a questão, de fato, para a Justiça Desportiva resolver e dar a palavra final. Tá? Beleza assim? 1, 2